Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui. Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a este vídeo. Você chegou no canal André e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de quarta-feira. Hoje nós acordamos bem cedo e hoje foi dia de trabalho evangelístico. Tínhamos que estar às 7h30 da manhã no local para levar a palavra de Deus para as almas que estavam nos aguardando. E depois a gente aproveitou e já fomos para a igreja participar do primeiro culto do dia para vir embora renovados, com a mente tranquila, lavados, com a alma lavada e preparados para trabalhar mais um dia, graças a Deus. Já almoçamos. E agora eu vou começar o meu cronograma do dia de hoje. Quem me assistiu no vlog passado viu que eu falei, né? Que eu gosto de trabalhar com cronograma. O cronograma é um norte que eu tenho para eu seguir e para não me deixar esquecer de fazer nada aqui em casa. Para não deixar nem um pedacinho de serviço para trás, né? Mas claro, trabalhando com moderação, fazendo um pouquinho por dia, porque eu não só tenho a casa para cuidar, eu tenho principalmente a minha alma, a minha vida espiritual para cuidar, para alimentar, tenho também a minha saúde mental e física também para cuidar, né? E tem o trabalho também, né? Tem o meu trabalho também, que eu não posso deixar a desejar. Então, eu montei o cronograma para me ajudar a dar conta do serviço da casa sem me estressar, sem me sobrecarregar e sem me cansar muito. Hoje é quarta-feira, ontem, terça, eu não tive tempo de realizar o cronograma de terça porque eu tirei a tarde para cuidar do meu cabelo. Minha cunhada veio para cá pintar meu cabelo. E isso levou o resto da tarde, né? Até a tinta agir, lavar, escovar, etc. Tomou a tarde, mas está tudo bem. Então, o que eu iria fazer ontem, eu vou juntar com as tarefinhas que eu tenho para hoje. Então, deixa eu ler aqui para vocês, para eu não me perder. Aqui tá, ó, os meus dois cronogramas de terça e de quarta. O cronograma de terça seria aspirar o chão dos quartos e passar o mop e tirar o pó dos móveis, né? E a limpeza de hoje é limpar as duas salas, né? Ou seja, aspirar o chão, passar o mop, tirar o pó dos móveis. Então eu vou pegar na tarefa de terça e de quarta. Eu só não vou limpar o quarto da Cassie hoje porque ela tá trabalhando de casa. E amanhã, feriado, ela me falou que vai limpar o quarto dela, que é pra mim ficar tranquila. Então, graças a Deus por isso. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês ontem, gente, que além do cronograma de limpeza diária e do cronograma matinal que eu disse pra vocês no vlog anterior, que são tarefas que eu tenho que realizar todos os dias na parte da manhã. Inclusive, hoje eu não realizei porque eu saí de manhã, mas está tudo bem. Eu fiz aqui um pouquinho de coisa só na hora que eu cheguei. Além desses dois cronogramas, eu tenho também o cronograma de tarefas a serem feitas uma vez no mês. Lembra que eu falei para vocês que eu não quero deixar nem um pedacinho para lá? Que eu quero dar conta de tudo? Claro, com moderação, como eu falei. Então eu tenho aqui tarefas que são feitas uma vez ao mês, né? No decorrer assim da vida, quando eu tiver com as outras tarefas em ordem, aí eu venho aqui nessa listinha. Se der tempo no mesmo dia fazer alguma coisinha que tá aqui, eu faço. Se não, deixa para uma outra oportunidade. Então eu vou ler para vocês aqui os itens que eu anotei, né? Das tarefas a serem feitas uma vez ao mês. Levar o carro para lavar, né? Quem me acompanha sabe que eu limpava o carro por dentro aqui em casa. Só que agora eu não tô dando conta disso, gente. Então, o carro ficou um mês sem limpar por dentro e eu fiquei muito estressada porque estava muito sujo. Então, eu combinei com o André pra gente se esforçar pra estar levando o carro pra fazer aquela limpeza bacana por dentro no Lava Rápido uma vez no mês, né?
E no decorrer da vida, no decorrer dos dias, a gente vai levando ele para dar uma ducha por fora, porque o local que a gente mora aqui é muito empoeirado e o carro fica horrível por fora se a gente não cuidar dessa parte, né? A outra tarefa para fazer uma vez no mês é limpar e organizar a despensa, aquele armarinho que a gente guarda as compras dentro, né? Limpar as geladeiras por dentro e afastá-las do lugar para limpar o piso, né? Lavar as velas do filtro e a pia da cozinha de apoio, que é de inox, a pia, então tem que dar aquele trato, né, com desengordurante, dar um brilho nela. E lavar as velas do filtro de barro. O nosso filtro é de barro, ele tem 3 velas, então eu tenho que lavar as velas dele, lavar ele por dentro, dar aquela caprichada nele, né? Lavar as peças do fogão e o vidro do forno. Nosso forno é autolimpante, mas tem o vidro da porta do forno, também tem a grelha também, né? E tem os queimadores. Eu vou mantendo ali, né? Mas uma vez no mês eu dou aquele trato mesmo para deixar brilhando. E também lavar o tanque de inox. Eu tenho um tanque de inox lá na lavanderia, também tem que tirar uma vez no mês para dar um trato nele, para deixar ele brilhando. Tirar o fogão do lugar para limpar o piso. O nosso fogão fica suspenso, né? Fica no compartimento ali, embutido, né? Digamos assim, ele é embutido e eu tenho que tirar ele daquele buraco para estar limpando o local dele por causa das gorduras. Lavar as cortinas da casa, limpar a prateleira do banheiro de banho. Eu tenho uma prateleira lá no nosso banheiro, 2 prateleiras na verdade, né, que tem que tirar o pó delas. Limpar o armário de sapato. Esse armário de sapato fica lá na garagem, então, gente, pra ajudar a combater a poeira nos sapatos que ficam lá na garagem, que a gente pegou esse costume desde da pandemia, de deixar os sapatos lá de fora. Eu coloquei os sapatos em saquinhos plásticos para proteger da poeira, porque lá fora vem muito pó. Mas o armário eu tenho que esvaziar ele todinho, pelo menos uma vez no mês, para dar aquele trato nele. Limpar o jardim, né? Quem nos acompanha desde o começo do canal via a labuta que eu dava lá fora para limpar o jardim. Nosso jardim é muito simples, mas ele fica a coisa mais linda quando ele tá limpinho, ou seja, rastelado, roçado. Só que eu não tava dando conta, como eu disse para vocês. Então eu combinei com o André de uma vez no mês a gente se juntar, eu e ele, e dar aquele trato no nosso jardim. O que tiver que passar a roçadeira, passa. O que tiver que rastelar, rastela. E a gente tem um soprador também que nos ajuda muito. Não precisa ficar varrendo, né? A gente usa o soprador para isso. Então, uma vez no mês é a tarefa de limpar o jardim. Provavelmente essa semana, na sexta-feira, a gente faça isso. Já na hora que a gente chegar do nosso trabalho evangelístico de manhãzinha, a gente já pega no jardim. A gente tá aí se programando, vamos ver, se for da vontade de Deus a gente faz, né? Se não aparecer outras coisas para fazer, a gente faz. Dar banho nas cachorras e lavar as caminhas, né? Na mini namora. Limpar o micro-ondas por dentro. Limpar e adubar as samambaias que eu tenho aqui dentro de casa. Tirar o pó das folhas das plantas de dentro de casa, né? Eu tenho lírio, tenho zamioculca, tenho peperômia. Então eu tenho que estar sempre faxinando as folhas das plantas, gente, até isso também. Organizar todas as gavetas da casa, lavar o suporte de sabão e o filtro da máquina de lavar roupa, limpar o armarinho do banheiro de cima, né, limpar o armarinho do lavabo. Lá no lavabo a gente tem um armarinho também, tem que fazer esse trato nele. Tirar as teias de aranha da parte externa da casa. A gente que mora em sítio, gente, se a gente não vigiar, a nossa casa fica igual filme de terror por fora, cheia de teia de aranha, cheia de inquilinas, né? Nós não matamos as bichinhas, mas a gente pega elas, leva elas pro mato e limpa as teias de aranha. Tudo bem que elas voltam, né? Que elas amam ficar aqui, elas amam morar aqui. Mas a gente tenta fazer esse procedimento aí para que não fique tão feio lá de fora da casa.
Então, se não aparecerem mais, né, porque eu vou lembrando das coisas e vou anotando, se não aparecerem mais tarefas, essas são as tarefas a serem feitas uma vez ao mês. Gente, como numa casa tem o que fazer, fala a verdade. Não é só passar um pano, passar uma vassoura, tirar um pozinho, são os detalhes. E eu sou muito detalhista, eu sou muito perfeccionista, eu sei que muitas das vezes eu tenho que me segurar para que isso não se torne uma neura. Mas, gente, numa casa tem muito o que fazer. E eu fui descobrindo isso no decorrer dos anos, né? No decorrer das experiências que a gente vai adquirindo, que uma casa tem muitos detalhes a serem feitos, a serem limpos, a serem organizados, né? Na minha opinião, muito mais importante que uma decoração, que claro, não deixa de ser lindo e maravilhoso uma casa bem decorada, mas muito mais importante que uma decoração é a limpeza e a organização da casa, nos mínimos detalhes, ou então que a gente se esforce, pelo menos, para manter tudo em ordem, né? E além do que os nossos olhos podem ver, porque às vezes a gente olha, a gente limpa só as superfícies que a gente vê. Não, a gente tem que ir a fundo, a gente tem que ir nos detalhes, procurar fazer cada coisinha, sabe? Tirar as coisas do lugar, tirar aquela sujeirinha que tá lá encrostada, escondida. Isso é importante, gente, porque tudo glorifica o nome de Jesus, né? Assim como na nossa vida espiritual também, a gente tem que fazer aquela manutenção na nossa vida espiritual, a gente tem que vasculhar lá dentro do nosso ser, do nosso íntimo, se não tem uma sujeirinha, se não tem uma mágoa, um ressentimento. A mesma coisa é a casa. A gente tem que estar sempre policiando, verificando, se não tem nada escondido, se não tem uma sujeirinha escondida, né? Por mais que as pessoas não vejam, mas a nossa consciência sabe que tem local que a gente precisa dar aquele toque especial, né? Então é isso, eu quis compartilhar com vocês, gente, os meus cronogramas. E eu já ia me esquecendo de falar para vocês também, além desses meus cronogramas aqui, que eu tenho para fazer aqui em casa, que eu criei, né, de acordo com a minha rotina e a minha necessidade, eu tenho também o cronograma das meninas que me ajudam. Eu tenho 2 meninas que vêm me ajudar, 2 mulheres de Deus, não vou dizer meninas, 2 mulheres abençoadíssimas que Deus preparou ali com a mão dele para estar me ajudando aqui em casa mensalmente, né? Cada uma delas vem uma vez no mês. Então eu também monto o cronograma delas. Elas fazem aquelas tarefas que são difíceis para eu fazer. Não que eu não consiga fazer, porque não tem nada que a gente não consiga fazer. Mas para eu não me sobrecarregar, elas vêm me ajudar em outros detalhes da casa, como por exemplo, limpeza de forro, limpeza de porta e de janela, lavagem dos quintais, né? Elas vêm me ajudar nisso. E as outras coisas eu vou procurando fazer no decorrer dos dias, porque afinal de contas eu não trabalho fora de casa, o meu trabalho é aqui em casa. Eu trabalho com hospedagem domiciliar de pets, eu ajudo o André e também eu trabalho na minha casa cuidando da minha casa, porque o trabalho de uma dona de casa em casa, a lida de uma dona de casa é considerado um trabalho, gente. Tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, principalmente por ela mesma, né? Como um trabalho. É um trabalho, é uma profissão, gente, que tem que ser muito respeitada. O cuidado da casa, o cuidado com a família, a educação dos filhos e, sobretudo, a educação espiritual dos filhos dela. É considerado uma dádiva dada por Deus. E é isso. Eu quis compartilhar com vocês aí, achei interessante, quem sabe, né? Ajude vocês aí, as minhas amigas donas de casa, mulheres de Deus abençoadas, a também criarem, quem sabe, um cronograma para estar te auxiliando aí na correria do dia a dia. Bom, gente, eu quero dividir com vocês também um momento de reflexão, né? Como eu disse no vlog passado,
Eu tenho várias folhinhas guardadas aqui em casa dos momentos da palavra, né, que a gente leva nos locais que a gente vai ao encontro das almas, né, levar a palavra de Deus. E o que eu quero ler para vocês hoje é a respeito dos Salmos, né, dos Salmos 23, que está na Bíblia, do versículo 1 ao 6, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se atentem a essas palavras. O Senhor é o meu pastor. Então, se o Senhor é o meu pastor, eu sou o que dele? A ovelha, né? A ovelha, gente, ela é um animal que depende tanto do pastor dela e ela só aceita ouvir o comando porque ela conhece a voz dele. Ela tem intimidade com o pastor. O pastor é carinhoso, é cuidadoso. O pastor disciplina, né? Para levar ela ao caminho certo que ela deva caminhar, que ela deva andar, aos pastos certos, né? Para ela se alimentar, para que não corra o risco dela se desviar, dela fugir do caminho que o pastor traçou para ela. Vamos ao próximo versículo. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, ele me dá descanso. O pastor ele dá descanso para as ovelhas, né? Se imagine você sendo uma ovelhinha deitada em verdes pastos, aquele pasto fofinho, quentinho, cheio de conforto para descansar, né? Ele guia a gente, né, como diz aqui, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, né? Quando a ovelha está com a alma atribulada, angustiada, a melhor coisa que ela faz é ir diretamente ao pastor maior. Chorar, se for o caso, desabafar com ele, porque ele sim é de mais alta confiança, para que a gente possa levar o nosso problema, a nossa aflição para ele. Por quê? Um fato principal, ele não julga ninguém. Ele entende, aconselha e alivia. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ele nos ensina como ser justo. Ele nos guia nas veredas da justiça, nos orientando, nos ensinando a manter o nosso foco naquilo que é justo, naquilo que é certo e naquilo que agrada a Ele. Olha só, gente, esse versículo aqui é muito, 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 muito especial. Tem que se esforçar muito para entender ele e viver ele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor não serve para bater na ovelha, para judiar da ovelha, para massacrar a ovelha. Serve para guiá-la, para orientá-la e para não deixá-la se desviar do caminho e ir pelo vale da sombra da morte. Mas se porventura a ovelha for para lá, com certeza o pastor vai correndo ao encontro dela, buscá-la, trazê-la de volta ao aprisco. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, Deus ele prepara situações, né? Não para que a gente brigue com ninguém, para que a gente discuta com ninguém no momento que a gente é afrontado. Mas Deus ele prepara até um sorriso no nosso rosto para que a gente consiga se sair daquela situação sem mal-estar, sem ficar mal visto e sem gerar contenda com ninguém. Ele prepara o ambiente para que a gente possa resolver os nossos problemas, colocando ele na frente
Se tiver que falar alguma coisa, a gente só fala aquilo que é dirigido por ele, não o que é dirigido pelo nosso coração ou pela nossa carne. Unges a minha cabeça com óleo, ou seja, ele derrama sobre a ovelha quando a ovelha é obediente, quando ela tem vida com ele, quando ela aceita o batismo com o Espírito dele. Ele unge a cabeça da ovelha com óleo, ou seja, com a própria presença dele. Ele derrama o Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa e a blinda, a protege contra todo o mal. E o meu cálice transborda, o cálice daquela pessoa está sempre cheio. Não cheio de maldade, não cheio de mal-estar, não, de perturbação, não. O cálice daquela pessoa está sempre cheio da presença dele, da paz, da benevolência, da alegria, como diz a palavra. A alegria do Senhor é a minha força. A presença dele nos transborda, nos enche. Pode se levantar quem quiser, pode falar o que quiser, mas quando o nosso cálice está cheio da presença de Deus, transbordando da presença de Deus, nada de ruim nos atinge. Certamente com a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, quando a gente é focado nos olhos de Deus e guiados por Ele, não entra maldade dentro do nosso coração. Ou não há contaminação de maldade, de injustiça dentro de nós. A gente pode até estar perto de pessoas más, de pessoas tóxicas, mas a maldade delas não se transfere para nós, porque nós estamos blindados com a presença de Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estaremos na presença de Deus até o fim da nossa vida. É somente obedecer a palavra de Deus. É somente continuar deixando Ele nos guiar. O choro ele vem, a angústia vem, a lágrima vem, a revolta vem. Muitas das vezes, quando nós somos afrontados, a nossa carne nos impulsiona a dar o troco, a revidar, a apontar o dedo na cara das pessoas e falar o que nós julgamos de verdade. Mas eu garanto para vocês, meu povo, que isso é a pior coisa que um ser humano faz. Principalmente o ser humano que tem vida com Deus, que serve a Deus. Não podemos esquecer que nós nunca deixaremos de ser tentados. Porque a nossa carne é fraca. Mas a Bíblia nos diz que ela pode ser fraca, mas o Espírito que habita em nós, se o Espírito que habita em nós for realmente o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, teremos força para colocar o nosso arqui-inimigo debaixo dos nossos pés, no seu devido lugar. E com postura de homem e de mulher de Deus, com a direção do Espírito Santo, nós conseguiremos dar a volta por cima. E nós conseguiremos sair de qualquer situação difícil, com a cabeça erguida, não com orgulho, não com olhos altivos, não com peito de pombo, mas com humildade, sabendo que Deus fará justiça a todos aqueles que o buscam. Tá bom? Então eu quis dividir com vocês uma das palavras, um dos assuntos do nosso momento de reflexão que eu estava guardadinho aqui para dividir com vocês, tá certo? Então, meus amores, vou começar a labuta aqui em casa, cumprir o cronograma de terça, que eu não fiz, e de hoje, que também está para fazer. E eu convido a você a me acompanhar aí nessa minha batalha, nessa minha rotina, que
com Deus na minha frente, na nossa frente, porque eu daqui, você aí também batalhando as suas batalhas, vamos vencer, porque com Ele nós somos mais do que vencedores, não é verdade? Então, sem mais delongas, mais do que eu já me prolonguei, vamos à batalha e que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Bom, meus amores, agora eu vou começar a minha labuta aqui em casa e enquanto eu faço as minhas tarefas, vocês vão acompanhar a leitura de mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. E hoje começaremos a leitura a respeito da introdução dos 7 flagelos. No livro de Apocalipse, na Bíblia, no capítulo 15, do versículo 1 ao 8, diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Este capítulo é uma introdução para os últimos juízos. Os juízos das 7 taças. Ele se divide em 2 visões. A primeira se refere ao cântico de triunfo dos mártires e a segunda à origem dos juízos de Deus com a última série de juízos sobre a terra. Vamos agora à primeira visão, o cântico dos mártires. O sinal que o apóstolo João vê é grande e admirável. Grande porque contém muito mais do que foi visto até então. Admirável porque inclui as maiores revelações a respeito dos milagres de juízos de Deus para o mundo atual. Estes últimos juízos têm muita semelhança com os juízos das 7 trombetas. A grande diferença, entretanto, é que os flagelos destes 7 anjos trazem as últimas e derradeiras pragas. Quando João nos fala destes últimos flagelos, podemos ter uma ideia de como eles deverão ser quando voltamos os nossos olhos também para a última praga derramada sobre o Egito. Naquela ocasião, quando o anjo da morte passou à meia-noite pela terra do Egito,
todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, ficando livres apenas os filhos de Israel. Mas antes de o apóstolo escrever detalhes do derramamento dos últimos flagelos, ele descreve uma outra visão, a de algo como que um mar de vidro mesclado de fogo. Parece que ele queria dizer que esse mar se tornara uma espécie de mar vermelho celestial, significando que os mártires que vieram da grande tribulação e venceram a besta finalmente conseguiram atravessar o Mar Vermelho da era anticristã. Ora, o Mar Vermelho foi de importância vital para a salvação dos filhos de Israel, pois exatamente lá pereceram definitivamente todas as esperanças que Faraó tinha para manter o povo de Israel sob a escravidão egípcia. Daí, o apóstolo vê uma multidão vitoriosa que passou pelo crivo da grande tribulação e que teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, conforme o que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apesar de toda a tortura física e espiritual, estes não negaram a fé. Penso que muitos destes heróis são justamente aqueles cristãos covardes de hoje, abatidos diante de uma pequena provação. Muitos destes cristãos de palha pensam que, professando a fé, estão fazendo um grande favor para Deus, e um mínimo de decepção já é suficiente para avaliarem se continuam ou não na igreja. Dias virão em que não terão direito nem de crerem no Senhor Jesus, quanto mais de irem à igreja. Então, a avaliação deles será outra. Perder a vida neste mundo para ganhar a eterna ou perdê-la por toda a eternidade. A visão que o apóstolo João nos passa é a dos vencedores, daqueles que resistiram a adorar a imagem da besta e receber o número do seu nome. Eles estavam em pé em um lugar como um mar de vidro mesclado de fogo. E o que eles faziam? Receberam harpas de Deus para terem o privilégio de entoar o mesmo cântico de louvor e glória que Moisés cantou na libertação do povo de Israel do jugo egípcio. Naquela oportunidade, Deus libertou Israel através do sangue de um cordeirinho, e Moisés entoou um solene cântico em louvor ao Senhor, conforme o que está escrito em Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao 21. Isso não significou ainda a libertação da escravidão mundana, mas apenas uma indicação profética da verdadeira redenção que viria através do Filho de Deus. O cântico do Senhor Jesus Cristo que eles entoaram refere-se à redenção perfeita e eterna realizada pelo Senhor quando reconciliou o mundo consigo mesmo na cruz do Calvário. O cântico de Moisés é de mediador da antiga aliança e o do Senhor Jesus é de mediador da nova aliança. O último resultado desta eterna redenção, que tudo completará, será a derrota do anticristo pelo Cordeiro de Deus. O cumprimento dessas profecias está se aproximando. Não há um cristão de verdade que não veja nos dias atuais sinais do fim dos tempos. Aliás, no sermão profético, o Senhor Jesus fez menção de 3 sinais que indicarão a sua volta: o do Filho do Homem no céu, o da figueira e o do tempo de Noé, ou seja, a corrupção moral do ser humano antes da sua volta. A manifestação da besta de 10 chifres é iminente
pois toda a desordem moral, política, econômica e especialmente religiosa faz parte de um preparo para a sua manifestação breve. Bom, meus amores, agora são 16 horas e eu vou dar uma pausa, vou comer um lanchinho da tarde. Eu cozinhei abóbora cambotiã com sal e eu vou comer tomando meu cafezinho para descansar um pouquinho, para já voltar para a labuta outra vez. Vamos continuar a leitura então. Os governos estão cada vez mais desgastados e debilitados diante de tanta violência sobre a face da terra. Apesar de todos os esforços políticos, o espírito terrorista avança contra todos, inclusive inocentes. Enquanto o primeiro mundo é assolado pelo terrorismo, o terceiro mundo o é pelas guerras, revoluções e intensa luta de classes. Toda essa bagunça mundial imposta pelos principados infernais tem um único objetivo: preparar o caminho para a manifestação do Anticristo. Sim, pois ele surgirá do mar das nações, isto é, do meio delas. Como um político inteligente, capaz e influente, que terá respaldo em nível mundial para promover inicialmente uma falsa paz. Ele surgirá como salvador da pátria, trazendo soluções que aparentemente vão lhe conceder notoriedade política e econômica em todo o mundo. Os sinais de preparação para a sua manifestação já são aparentes, pois o mundo está se dividindo em blocos. A nova era e o ecumenismo caminham aceleradamente juntos, e tudo isto tem ocupado as manchetes da mídia impressa e eletrônica em todo o mundo. Agora vamos à segunda visão: os 7 anjos das 7 taças. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Isto está escrito em Apocalipse, capítulo 15, do versículo 5 ao 8. Nesta segunda visão do apóstolo João, o quadro se modifica radicalmente. Na primeira visão, ele vê os vencedores da grande tribulação entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas aqui a sua visão é focalizada na origem dos últimos juízos de Deus. E ele vê se abrir no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, conforme o que está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 5. Para compreender o que isto significa, precisamos voltar ao deserto do Sinai, quando o Senhor ordenou a Moisés a construção do tabernáculo, bem como os seus utensílios, incluindo a Arca da Aliança. Nesta arca, revestida de ouro, foram guardadas as tábuas nas quais Deus escreveu a lei. Estas tábuas da lei de Deus eram o testemunho da sua vontade para o povo de Israel. Mais tarde, conforme o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 1, o Verbo era Deus. Sim, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus, veio e manifestou a vontade do Pai, testemunhando no seu próprio ser a sua palavra. Assim, as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o seu autor.
E agora o céu se abre e a palavra de Deus se volta contra uma humanidade corrompida pela palavra do mal. E não foi isso que aconteceu no Jardim do Éden? A criatura humana rejeitou a palavra de Deus para se submeter à palavra do mal. E como consequência disso, o homem deixou de ser servo de Deus para ser servo do mal. Agora, esta mesma palavra testemunha para um juízo sem precedentes. O tabernáculo do testemunho é aberto para derramar a cólera de Deus sobre uma humanidade condenada por si mesma, tendo em vista a sua rejeição da oferta oferecida pelo próprio Criador para salvá-la. Daí a justa razão da cólera de Deus, a rejeição do seu Filho como Salvador. Então, conforme o que está escrito em Apocalipse capítulo 15, versículo 6, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Embora estes anjos tenham a aparência que certamente indicaria uma tarefa sacerdotal, na verdade, eles não apresentam nenhum sacrifício substituto e nem poderiam, pois não há mais nada e ninguém para se sacrificar em favor da humanidade já marcada com o selo da besta. No passado, os sacerdotes levitas ofereciam animais para a expiação dos pecados do povo de Israel. Depois veio o próprio Filho de Deus para se oferecer a si mesmo em favor daqueles que se submetem à sua palavra. Mas a humanidade em questão não pode ter mais nenhuma oportunidade, pois optou pela besta. E o que mais se pode fazer? Nada. Neste final do período da grande tribulação, já não há mais tempo para pedir e receber o perdão. O cálice da ira de Deus se encheu depois de ter esgotado todos os seus recursos de misericórdia e compaixão por um povo de coração duro e rebelde. Não há mais tempo de arrependimento. Não há mais salvação. Agora a porta está fechada. A vestimenta dos 7 anjos não é para oferecer sacrifícios, mas para exercer os últimos e derradeiros juízos sobre a humanidade. Nas vestes desses anjos está o resumo desta segunda visão de João. Notemos que estas vestes são diferentes daquelas dos demais sacerdotes levitas, conforme o que está escrito em Êxodo capítulo 39, versículo 5. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Aí temos, dentre outras cores, a cor do sangue da reconciliação, que o sacerdote, mais tarde, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, precisava derramar pelos pecados do povo. No cinto dos 7 anjos, entretanto, falta o elemento sangue. Eles são ungidos no peito com cintas de ouro puro e não usam o cinto em volta da cintura, mas em volta do peito, o que significa dizer que o coração está fechado. Em Apocalipse, capítulo 15, versículos 7 e 8, diz assim: Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Deus vive de eternidade em eternidade, e a sua cólera não pode ser apagada sem o sacrifício substituto do Cordeiro de Deus.
o apóstolo João diz: os santuários se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Isto nos faz lembrar dos Santos dos Santos que havia no tabernáculo terreno construído no deserto. E nele, nem o próprio Moisés, que tinha visto Deus face a face, tinha o direito de entrar. Também quando Salomão consagrou o templo do Deus de Israel, a nuvem da glória do Senhor encheu toda a casa, de modo que nem mesmo os sacerdotes oficiais podiam entrar nela por causa da glória do Senhor. Mas aqui, na visão de João, temos o grande dia da explosão da cólera de Deus, pois ninguém podia penetrar no santuário, arrepender-se e implorar perdão. O santuário estava definitivamente cerrado. Agora vamos começar a estudar a 4ª parte a respeito das 7 taças da cólera de Deus e o Armagedon. Vamos começar pela primeira taça. Em Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É interessante notarmos que durante todo o 16º capítulo, a palavra grande, entre aspas, aparece por 9 vezes. Este sentido de grandeza certamente é muito maior do que podemos imaginar, especialmente em se tratando dos últimos juízos da cólera de Deus. Juízos estes muito mais severos que os dos selos e das trombetas. Daí, a razão de serem chamados de taças da cólera de Deus. Na comparação que há entre as taças e as trombetas, verifica-se que os 7 anjos recebem uma ordem conjunta. A eles foi dito, conforme está escrito em Apocalipse 16:1: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Enquanto os anjos das trombetas dão a impressão de terem recebido uma ordem individual, como aconteceu com cada um dos cavaleiros dos 4 cavalos. Mas aqui uma única e alta ordem dá início às últimas pragas, conforme está escrito em Apocalipse 16:1: ide e derramai pela terra. Eles devem ir e um após outro derramarem as taças sobre a terra. A primeira taça é derramada sobre a terra da mesma forma como o juízo da primeira trombeta. A terra é a primeira a ser atingida pelos juízos, uma vez que ela é o palco da rebelião humana contra Deus. No juízo da trombeta foi queimada a 1/3 parte dela, das árvores e também de toda a erva verde. E isso significa dizer que a 1/3 parte da humanidade também foi atingida. Mas o juízo aqui atinge toda a humanidade, que, diga-se de passagem, é portadora da marca da besta e adoradora da sua imagem. É bom que se repita que nesta série de juízos da cólera de Deus não há exceções. Todos serão atingidos, pois, como já vimos, não há mais lugar para arrependimento nem salvação. Daí, todos serão atingidos com úlceras malignas e perniciosas. Esse tipo de úlcera cancerígena, em estado avançado, certamente deverá acontecer devido à contaminação radioativa
da atmosfera pelas armas nucleares que até então já teriam sido usadas. Uma pequena amostra deste flagelo já aconteceu uma vez, quando ocorreu a sexta praga sobre a terra do Egito, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 9, versículo 10. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. As cinzas provenientes do forno causaram aqueles tumores. Isto nos faz crer que haverá um tipo especial de forno que causará úlceras malignas em todos os habitantes da terra. No Egito, com exceção do povo de Deus, todos foram atingidos, inclusive os animais. Mas no caso desta primeira taça da cólera de Deus, não haverá exceção, pois os filhos de Israel espiritual já estarão sãos e salvos por toda a eternidade. Pragas como a AIDS, o câncer e tantas outras doenças ditas incuráveis pela medicina e outras não divulgadas já têm sido um grande desafio para a humanidade. Os governos não permitem a divulgação de dados estatísticos porque não querem causar pânico em seus países. Caso contrário, as pessoas estariam fazendo passeatas e manifestações públicas a fim de pressionarem seus governantes a tomarem providências mais enérgicas contra essas maldições. E tudo isso é apenas uma pequena tribulação. Imagine quando começar a grande. Bom, meus amores, a partir do vlog que vem, começaremos a estudar a respeito da segunda e da terceira taça da cólera de Deus. Encerrei o cronograma de terça, que estava atrasado, e de quarta-feira. Graças a Deus. Tô quase finalizando aqui a limpeza da sala de visitas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo durante todo esse vlog, na labuta aqui em casa, vencendo as nossas batalhas, graças a Deus, de mais um dia. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Deixaram aquele like de presente pra gente? Se inscreveram no canal? E aquele comentário carinhoso aqui embaixo, vocês fizeram? Compartilharam para que a gente possa alcançar o maior número de almas? Porque afinal de contas o canal André e André na Real é voltado especialmente para a família cristã, para as donas de casa que de repente estão sem motivação para cuidar do seu lar e da sua família. Se você compartilhou, eu te agradeço do fundo do meu coração. Então, fiquem todos com o Papai do Céu, abraçados e protegidos, e até o próximo vlog, se assim ele nos permitir. Se cuidem, amamos você e amamos a sua alma. Tchau!